Boa noite a todos, que Jesus possa nos abençoar nessa noite fria, aquecer os nossos corações, que assim seja. Queria falar sobre o apóstolo, que ele foi muito importante, e aí nós vamos decorrer e entender o porquê. Bom, primeiro eu queria falar que foram 12 apóstolos, ele era um deles, né? Então tinha Simão, que o nome dele na verdade era Simão, Pedro foi dado o nome depois, que era irmão de André, tinha Tiago e João evangelista, que também eram irmãos, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Simão, que era o Zelote, tinha o Tadeu, o Tiago e o Judas. Tadeu e Tiago também eram irmãos, tá? E Judas, que é o Iscariotes. E tinha cerca de mais ou menos 40 discípulos que acompanhavam Jesus, tá bom? Aí eu trouxe aqui primeiro para a gente poder entender qual que é a diferença entre discípulo e apóstolo. Discípulo, então, vem da palavra latim discípulos, que significa aluno ou aprendiz. Então, todos nós que estamos aí estudando esse evangelho, compreendendo e vivenciando e nos esforçando para praticar esse evangelho, podemos ser considerados como discípulo de Jesus. E a palavra apóstolo vem do grego apóstolos, que significa aquele que é enviado ou os mensageiros. Então, aqueles 12 apóstolos que foram selecionados, que são essas pessoas que vocês conhecem, que eu também citei o nome aqui, eles já foram selecionados com certeza já no plano espiritual. Eles já vieram com essa missão de acompanhar Jesus, aprender com Jesus e dar continuidade ao trabalho de Jesus quando esse retornou à pátria espiritual. Tá bom? Eles receberam, então eles acompanharam, foram testemunhas oculares durante os 3 anos que Jesus teve esse trabalho aqui na terra, acompanhou a morte, a ressurreição do Cristo, e recebeu toda a autoridade para ensinar e liderar, inclusive o dom da cura, né? Bom, vamos falar rapidamente sobre a história do apóstolo Pedro, né? Então, o nome de batismo dele, como disse, não era Pedro, era Simão. Foi dado a Jesus posteriormente, eu vou falar qual o momento, foi dado esse nome Pedro para ele. Era natural da cidade de Betsaida, uma pequena cidade, uma aldeia de pescadores, mas ele vivia, na verdade, em Cavarnaum. Eu trouxe aí no mapa as 2 cidades, você vê que elas estão beirando ao mar da Galileia, né? Ele vivia, era o único apóstolo que era casado, vivia com a sua esposa, ele não tinha filhos. E também tem um episódio que está nos evangelhos, aí, tanto de Mateus como de Marcos e de Lucas, que narra a cura de Jesus com a sogra de Pedro, que estava enferma na casa dele. Jesus chega e cura a sogra dele. Também é citado aí nesses 3 evangelhos, tá bom? Ele, como eu falei para vocês, ele tinha um irmão, que era o André. André já conhecia Jesus, porque André era discípulo de João Batista. João Batista é primo de Jesus. É bom também destacar que João Batista e João Evangelista são pessoas distintas. Esse nosso São João, que nós comemoramos ontem, é João Batista, tá? Não é o João Evangelista. A casa de Pedro, como eu falei, era Cafarnaum, e serviu muitas vezes de base para reuniões de todos os discípulos. Então, Jesus utilizava a casa de Pedro para se reunir, conversar ali com seus apóstolos, passar algumas instruções, orientar, enfim. Tá bom? Então, era a casa de Pedro que era utilizado, lá em Cafarnaum. Pedro falava aramaico, o idioma que também utilizava para ler e escrever, mas como ele era pescador, assim como seu irmão e o seu pai, ele aprendeu um pouco de grego, até para poder comercializar, já que ele vivia da pesca, e o grego era uma língua bastante utilizada na época, principalmente numa cidade chamada Decápolis, tá bom? Aí eu queria falar sobre a pesca milagrosa. Nós só vemos essa pesca milagrosa em 2 momentos do Evangelho. O primeiro eu vou falar daqui a pouco, e o segundo foi após a ressurreição do Cristo, quando os apóstolos estavam no mar, numa noite frustrante, de uma pescaria frustrante, eles não conseguiam pescar, e Jesus pede para jogar a rede em um certo local, e aí eles têm vários peixes em abundância que quase afunda, né, o barco deles. E ali, é claro, a gente pode, ali também ele chama de pesca milagrosa ou pesca maravilhosa. E é claro que eu gostaria também de deixar ressaltado que, na verdade, Jesus tinha uma mediunidade que era a vista dupla, e ele conseguiu ver onde estavam aqueles peixes, por isso que ele conseguiu orientar onde é que ele deveria jogar a rede, tá? E aí a primeira pesca
milagrosa ou maravilhosa é justamente quando ocorreu o chamado de Pedro. Como eu falei para vocês, o irmão dele já o tinha escutado, Pedro já conhecia Jesus através de João Batista, já ouvia falar desse Messias prometido. Lembra-se que os judeus, até hoje, esperam o Messias, e naquela época, João Batista, que era primo de Jesus, anunciava que ele estava para chegar, que ele já estava entre eles, né, entre o povo judeu, e que em breve ele iria se revelar. E André já falava dessa possibilidade, dessa indicação de João Batista. E quando eles estavam numa noite também frustrante de pesca, passou a noite inteira tentando pescar e não conseguiram, e eles estavam retornando já no amanhecer, eles viram na margem Jesus, né? E aí Jesus pediu para Pedro, que ele estava ali junto com uma multidão, pregando para algumas pessoas, e falou, Pedro, falou se ele poderia, na verdade, não chamou ele por Pedro, ele falou assim, você poderia, por gentileza, me emprestar o seu barco, para que eu possa subir nele e conseguir falar para essa multidão? Porque ele falou que se ele subisse ao barco, as pessoas que estavam ouvindo poderiam compreendê-lo e ouvi-lo melhor. E assim Pedro fez. Então ele foi, subiu no barco, e fez ali a sua pregação. Quando ele terminou, ele falou assim, ele virou e falou assim, olha, joga sua rede ali novamente, que você vai pescar. E assim, é claro que Pedro, naquele primeiro momento, não acreditou, né? Porque se ele tinha passado a noite inteira tentando pescar, e não conseguiu, porque que ali, próximo ainda na margem, ele iria pescar. Mas assim ele fez, até, né, por insistência ali, não por insistência, mas até por o pedido daquele homem, ele fez isso e, de fato, saiu muitos peixes, eles pescavam tanto, e lembra, eu não comentei isso, mas eram 2 barcos, era um barco que estava Pedro e André, e o outro barco era um barco que estava Tiago e João Evangelista, tá? Então, esses 2 barcos encheram de peixe, e aí, nesse momento, Pedro percebeu que aquele homem que tinha instruído ele a jogar a rede era o Messias que o André tinha comentado e que era o Messias prometido na escritura do judaica, tá bom? E ali ele se ajoelha e ali acontece o primeiro convite, né, que é: vem que eu lhes farei o pescador de homens, que nós acabamos de ouvir aí essa música, Pedro, do grupo Tim e Vanessa, e tem essa frase, e é justamente isso que Jesus diz para ele: larga as suas redes e me siga, que eu os farei pescadores de homens. Então, Pedro e André foram os 2 primeiros apóstolos convidados a segui-los, e assim eles fizeram, tá bom? E depois, logo adiante, ele encontrou Tiago e João, que eram irmãos, e também fez o mesmo convite. Me acompanhe, larga a rede de vocês e me acompanhe. E assim eles também fizeram. E aí eu trouxe quando é que Jesus chama Simão, né, de pedra ou rocha, dá esse nome. Então, chegando ali a Cesareia, que era a cidade de Filipe, um dos apóstolos, Jesus ali perguntou, né, vós quem dizes quem eu sou? Então ele está dizendo mais ou menos assim, ó, quem sou eu para vocês? E o Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho vivo. E Jesus respondeu, bem-aventurado tu, Simão Barjonas. Barjonas significa filho de Jonas. Porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi meu Pai que estás no céu. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, foi ali naquele momento que Simão deixa de ser Simão e passa a ser Pedro. Tá? Então, todos os apóstolos, tanto é que você pega as escrituras, você vê que uma certa parte, e algumas partes das escrituras, eles falam, tem essa mudança, né, de Simão para Pedro. Foi quando Jesus rebatizou Pedro. Agora, como que era esse temperamento, né, desse apóstolo tão importante, na minha opinião, e acho que vocês vão concordar comigo. Ele era bastante impulsivo, né, agia muito rapidamente com entusiasmos,
sem medir as consequências, muitas vezes. E aí eu dou até o exemplo, vocês viram nessa imagem, quando ele corta, quando Jesus é preso, né, e chegam soldados para levar Jesus, Pedro, num impulso, corta a orelha de um soldado, né? Vocês viram isso, inclusive, na imagem, e acredito que vocês já ouviram essa história também, né? E aí Jesus adverte, né, severamente, dizendo: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Ou seja, ele está dizendo, isso é lei de causa e efeito, né? Que a gente planta, vamos colher. Ele era bastante entusiasmado, né? Demonstrava bastante paixão e fervor em suas ações e palavras, muito ousado, né? E não hesitava em colocar situações desafiadoras, e uma dessas situações é quando ele andou sobre as águas, né? Quando Jesus apareceu, vocês lembram dessa passagem? Que Jesus apareceu para eles quando eles estavam num barco, o mar estava bem revoltado, assim, bem agitado, e todos estavam com medo, e Jesus aparece, né, para eles sobre as águas, andando sobre as águas, e aí Jesus fala: vem até a mim, né, e Pedro realmente levanta e vai. Sai do barco e caminha sobre as águas. Então, era bastante ousado, bastante corajoso também, mostrava bravura em diversas ocasiões, né, mas também teve momentos de medo e fraqueza, como, por exemplo, quando Jesus foi preso, levado pelo Sinédrio, né, para interrogatório, e Pedro negou ele 3 vezes. Todo mundo também já sabe dessa história, né, que ele negou 3 vezes, antes do galo cantar. E Jesus já tinha falado isso para ele, né, falou que ele iria negá-lo naquela mesma noite, antes que o galo cantasse 3 vezes, antes que o galo cantasse, que ele iria negá-lo 3 vezes. Era um líder nato, era visto isso naturalmente pelos próprios parceiros deles, pelos demais apóstolos, né? Então ele tinha um espírito já de liderança, né, entre esses 12, e era bastante humilde também, a ponto de compreender das suas falhas e buscar se redimir. Aí eu trouxe aí do caos à glória em relação a esse temperamento, ou seja, quando ele nega Jesus 3 vezes. E aí a gente pode dizer que essa passagem evidencia aí a fragilidade da natureza humana, ressalta a importância do arrependimento e da graça divina. E quando, após a ressurreição do Cristo, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E ele responde: claro, Senhor. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Claro, Senhor. Pedro, tu me amas? Claro, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o que Jesus quis dizer com isso? Cuide desse rebanho de Deus, né? Então ali Jesus já estava dando a Pedro a missão de cuidar desse evangelho e espalhar esse evangelho para todos nós. Bom, de pescador a líder da igreja primitiva. É claro, é importante citar, ele não é o fundador único dessa igreja primitiva, né? Na verdade, a igreja primitiva foi fundada por todos os apóstolos, né? Mas ele teve um papel fundamental dessa igreja primitiva, no início e no andamento dessa igreja, tá? E aí eu trouxe aqui alguns pontos, alguns destaques, momentos-chave de sua liderança, como, por exemplo, o discurso de Pentecoste, né? Onde ele prega ali para milhares de pessoas, e naquele discurso, só 3.000 pessoas, naquele dia, se converteram e foram batizadas. A realização de milagres em nome de Jesus, então ele teve autoridade ali moral, então ele curava, fazia grandes milagres. É que, na verdade, a gente fala milagres, mas eu não tenho tempo para explicar aqui, na verdade, o que são, mas a Escritura fala de milagres, da sua liderança, fortalecendo ali a fé dos seus primeiros cristãos, tá? Então, você vai encontrar em Atos também essas realizações de curas, etc. A defesa do evangelho diante do Sinédrio, né? Então, assim, ele chegou até a ser preso uma vez, e porque eles tinha esse poder, né, da palavra, de convencer as pessoas que Jesus era o Messias prometido, que tanto eles estavam esperando. E ali ele foi preso e foi ameaçado, inclusive, né,
para renegar isso e parar de pregar sobre Jesus. E ele fala: o que importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, ele foi bem incisivo na sua decisão. A expansão do evangelho aos gentios, isso é muito importante, vou citar daqui a pouquinho, um pouquinho mais a respeito, mas foi através de uma visão, que eu vou falar daqui a pouquinho, que deu início, porque antigamente o evangelho era pregado somente, os ensinamentos do Cristo era pregado somente na Judéia, somente para os judeus, tá? Então, foi quando Pedro teve essa visão, que eu vou contar daqui a pouquinho, que teve o início, de fato, de começar a expandir essa mensagem para demais. E depois que ele teve essa visão, ele foi até uma casa de um centurião, chamado Cornélio, e lá ele pregou para esse centurião. Era uma pessoa de Deus, não era até então cristão, tá? Ele fazia as oferendas para Deus, acreditava em Deus e era temente a Deus, era um homem justo, e aí ele foi lá, falou de Jesus para Cornélio, e Cornélio foi o primeiro gentil. O que é gentil? É não judeu. Ele foi o primeiro judeu a se converter e também ser batizado, tá bom? E o papel fundamental no concílio de Jerusalém, tá? Então, aconteceu mais ou menos 50 anos depois de Cristo. E o que foi importante nesse concílio? Nesse concílio, Pedro foi categórico e dizer assim: olha, temos que expandir esse evangelho para os não-gentios, porque os demais apóstolos queriam ficar somente na região de Judéia, somente entre os judeus que deveriam ouvir, porque eles não acreditavam que eles eram o Messias prometido, que Jesus era o Messias prometido. Então, eles queriam que ficasse só entre eles, para que eles pudessem ajudar somente o povo deles. E Pedro foi muito incisivo em dizer que não, que precisava expandir, né? Que a missão de Cristo era que todos eles pudessem levar a boa nova a todos nós. Por isso que eu falo que é importante, Pedro, na minha opinião, embora não tenha que de fato expandiu esse evangelho, foi Paulo, apóstolo Paulo, ele de fato levou para demais pessoas, né? Mas Pedro foi fundamental. Por quê? Porque ele insistiu que eles deveriam levar essa boa nova à frente para as pessoas que não eram judeus. Bom, aí que eu queria dizer como que aconteceu isso, né? Então, lembre-se que eu comentei com vocês no início, todos os apóstolos acreditavam que esse ensinamento deveria ficar só entre eles, só entre os judeus. Até um dia que Pedro teve uma visão. Então, ele viu, era uma tarde, ele viu um lençol assim, caindo do céu, e nesse lençol tinha vários animais. Tinha répteis, mamíferos, aves, e tinha alguns porcos, vocês estão vendo aqui na imagem, né? E aí ele ouve uma voz do céu que diz assim: Pedro, levanta-te, mata e come. E ele falou assim: como assim? Eu não como nada impuro, porque vocês sabem que os judeus não comem carne de porco. Então, quando ele viu o porquinho ali, ele falou assim: eu não como carne impura, né? E aí essa voz, né, que eu acredito que seja Jesus, falando para ele, diz assim: não chame puro ao que Deus purificou. E aí eu acho que caiu a ficha dele e dizer assim: olha, né, porque eles acreditavam que os gentios não eram o povo escolhido, né? Os judeus tinham essa concepção de que eles eram o povo escolhido de Deus. E os demais eram os gentios, né, eram impuros. Eles tinham até uma regra entre eles que eles não poderiam tocar nas pessoas que não eram que não eram judeus. E nesse momento ele percebeu que todos nós, mesmo os gentios, também eram criaturas, eram criação de Deus, né? Foi aí que ele se tocou. Se vocês lerem desse livro, Vidas e Apóstolos, de Karl Schutter, ele destaca que das principais características dos apóstolos era a cura dos enfermos. E Pedro possuía esse dom e exercia com muita frequência, tá bom? Que as curas espirituais produziam grande contribuição para a conversão dos incrédulos, e não só o enfermo que se convertia, mas todos aqueles que o acompanhavam. E era natural isso, né? Imagine só se ele curasse a sua irmã numa aldeia, não só aquela família daquela pessoa se convertia, mas as pessoas próximas, né, também poderiam se converter, porque conhecia a história daquela pessoa, né? E de repente vinha a cura, e eles ali
se convertiam. E aí eu trouxe 3 exemplos de cura, tem mais, tá? Mas eu trouxe só 3 exemplos de cura que Pedro fez durante a sua vida. E uma das curas é a cura do paralítico de nascença. Tem até uma música, Levanta-te, anda. Eu não lembro quem é o cantor, mas ele fala esse trecho, né? Que tinha, então, um paralítico desde nascença, que ficava em frente ali do templo. Pedro e João estavam caminhando para o templo, e lá se avistaram aquele homem, que todo dia estava ali pedindo dinheiro, que era paralítico. E aí Pedro chega perto dele e diz assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E ali ele tem a cura, né, que nós conhecemos e que prova que ele tinha ali a autoridade moral, né? Tem uma outra cura que ocorreu em Lida, que é uma cidade próxima de Jerusalém, né? E essa cidade, Pedro foi visitar ali aquela cidade, e lá tinha um homem, Enéas, que há 8 anos estava também paralítico. E ele fez a mesma coisa, também pediu para Enéas ali se levantar, arrumar o seu leito, e ele imediatamente fez isso. Levantou, arrumou o seu leito e saiu andando. E tem uma cura que ocorreu em Jope. Tinha uma senhora chamada Tábita, era uma discípula já de Jesus, ao contrário dos outros 2 anteriormente, né? Essa não, ela já era uma discípula de Jesus, já era convertida, tinha uma grande obras, principalmente de caridade, principalmente com as viúvas. Lembra que as viúvas naquela época, elas ficavam numa vulnerabilidade muito grande quando o seu marido falecesse, dependendo dos seus familiares, dos seus filhos ou de amigos, né? E aí, como Jope ficava perto de Lida, alguns discípulos foram até Pedro e falaram: olha, corre lá em Lida, que tem uma pessoa muito mal, que não está bem, vai lá. E quando ele chegou, ela já estava morta, entre aspas, né? E aí ele pede para todo mundo sair, faz uma oração, e ali ele pede para ela se levantar, fala: Tábita, levanta. E ela levanta, e ele ajuda ela a se erguer, sentar na cama, e é claro que ela não estava morta, porque uma vez que o espírito é completamente desprendido do corpo, não tem mais como retornar. Então ela estava no estado catatônico, assim como a filha de Jonas, assim como... fugiu o nome. Lázaro. Tá bom? Bom, então Pedro fez inúmeras conversões, mais por meio das curas que pelas palavras. A cura é um fato que toca o coração ou os sentimentos evoluídos. Tanto Enéas como Tábita, tendo recebido o fluido vitalizante que necessitavam, ergueram-se e ficaram sãos. Em Tábita, vemos que as suas boas obras também justificaram, né, o merecimento de receber as benesses do plano superior. E, para encerrar, eu gostaria de ressaltar e destacar a importância de Pedro nesse sentido. Porque se hoje nós estamos aqui 2000 anos, né, ouvindo essa boa nova, conhecendo esse evangelho, né, buscando nos aperfeiçoar, buscando a nossa evolução espiritual, temos que agradecer por Pedro, né, embora quem de fato divulgou isso para mais pessoas foi Paulo, de Tarso, mas se Pedro não tivesse intervido, se Pedro, no concílio de Jerusalém, não tivesse sido tão incisivo no sentido de dizer assim: não, vamos levar esta boa nova para todo mundo, para todas as pessoas, não só para o povo judeu, mas também para os gentios, ou seja, para os não-judeus. Será que talvez nós não teríamos conhecido essa boa nova? É possível? Não sei. Né? Mas a gente pode dizer que, eu acho que, na minha opinião, foi um papel fundamental, né, de poder convencer os demais apóstolos que esse evangelho, que essa boa nova, tinha de se espalhar para o mundo. Porque todos nós somos irmãos em espíritos, e o objetivo de nós, como espírito, é a evolução. E esse evangelho, sem dúvida nenhuma, é o nosso caminho, né? É o caminho da evolução espiritual. Então, se a gente conseguir, porque às vezes a gente fica pedindo muitas vezes
soluções, né, do céu, do plano, oramos por alguma coisa, por milagres, né, por questões, às vezes, de saúde, financeiras, sem entender que, às vezes, também as necessidades e as dificuldades que nós temos na nossa vida é o nosso aprendizado. É o que vai nos burilar, talvez. Né? Então, a gente também tem que pensar muito nisso, que, às vezes, as nossas dificuldades, na verdade, é uma bênção, porque é através dela que a gente vai conseguir nos transformar, transformando essa dificuldade no trampolim, que fará a gente pessoas melhores, que é isso que importa. Que a gente possa, que nem a Neuza acabou de comentar, né? A mala nossa está pronta, ou seja, voltamos aqui, vamos voltar mais vezes? Com certeza. Mas será que nós, quando retornarmos, minha existência agora como Sandro, será que eu vou voltar melhor do que quando aqui eu cheguei? Então, a gente tem que fazer essa reflexão, né? Aproveitar que chegou essa boa nova até nós, para que a gente possa entender que esse evangelho é o caminho, sem dúvida nenhuma, é o caminho da nossa evolução espiritual, tá bom? Então, que Jesus possa abençoar todos vocês e que vocês tenham uma semana abençoada, tá bom? Obrigado, viu, Neuza?